Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Graças a Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar com alegria e com a paz do Senhor. Amém. Hoje, a alegria para nós é tudo, né? Hoje a emoção é muito grande. Encontrar as meninas aqui, a Thaís, a Ana. Alegria imensa, fiquei muito feliz. A Thaís foi a nossa florista, né, amor? De vez em quando eu vejo meu casamento, eu sempre estou vendo o DVD do meu casamento, ela sempre está lembrando do voto que nós temos diante de Deus e diante da igreja, né? Porque a Bíblia diz: casamento para crente até que a morte nos separe. Nós cremos assim, acreditamos assim, pregamos assim. Então, nós estamos vivendo a vida para lembrar, né? O sermão que nós levamos no dia do casamento, e as promessas que nós fizemos diante de Deus e depois da igreja. Hoje é moda, né? Hoje é moda. Tomada casa, se não dá certo, a gente separa, mas crente não é assim. Eu aprendi até que a morte nos separe. Tem outros que já quer abrir mão, né? Mas nós ficamos com a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele fechou isso. Quando ele falou para os discípulos, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Aí Jesus falou, mas no princípio não era assim. Então tem uma abertura aqui, Paulo dá uma abertura para o divórcio, mas o próprio Jesus, ele fecha isso. Ele fecha, não deixa aberto. Então os homens hoje dão divórcio, mas o próprio Jesus, ele falou, Paulo deu por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. Então Jesus volta lá no princípio, ele fecha então. Então a gente crê que até que a morte se separe. A gente crendo assim, eu acredito que Deus continuará abençoando. Eu louvo a Deus pela vida da Anne e pela vida da Thaís, que eu lembro todo dia. Eu estava falando com o jovem que eu fiz o casamento esses dias, eu falei para ele que eu estou em lua de mel há 21 anos. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Eu quero continuar. Eu ficar bem velhinho, né? Você, o Senhor Jesus, levar onde nós estamos. Mas eu acredito que viver assim, que a gente casou na igreja, que serve a Deus, irmãos, tem que estar bem os dois, né? Com Deus, com eles próprios e com a igreja, porque senão Deus não abençoa o casal. Não é verdade? E mesmo se estiver chateado um com o outro, eu disse que a oração não passa do teto. Para que Deus ouça a minha oração, ou que Deus ouça a oração da minha esposa, nós temos que estar em comunhão. Porque senão a intercessão, ela não tem valor nenhum diante de Deus. Então eu posso orar e a gente vai consagrar que não vai acontecer nada. Se eu não estiver bem com a minha família, com a minha casa. Então primeiramente, nós estamos céus, Deus tem que se entender isso. Porque isso não deixa o sol se pôr sobre a eira. Então tudo que vai resolver, resolva antes de dormir, né? Resolva antes de dormir, para que não durma chateado, para que o inimigo não entre no meio da família. Essa é a palavra profética nesta noite, para a glória de Deus. Eu gostaria de compartilhar com a igreja o tempo que nós temos aí. Vamos falar da parte de Deus. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Sei que no começo do casamento é um pouco difícil, porque Deus une pessoas totalmente diferentes. Tem pessoas que ficam esperando a pessoa certinho, vai continuar esperando pro resto da vida. Que a certinho não vai vir nunca, é totalmente diferente. Porque Deus faz assim, né? Eu estou esperando meu príncipe encantado que case certinho comigo. Então vai ficar esperando até ficar velhinho, não vai chegar. Mas se vocês colocar na mão de Deus e pedir para Deus, conforme a vontade dele, ele vai te dar muito mais do que você pede, do que você pensa, pela glória do seu nome, amém? Amém. Então fica essas lições aí de vida e de experiência, eu já posso falar, né? 20 anos de matrimônio já dá para dar uma experiência para falar, dos mais jovens. Os mais velhos não dá, né? Tem mais do que eu, mas os mais jovens dá, para a glória de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 1 e 2, diz assim: quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1:
E Acabe fez a saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me faça os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Amém? Somente esses dois versículos. Pela palavra então nós entendemos, irmãos. Nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, a Bíblia diz que Acabe, ele fez pior do que os seus antecedentes. Ele fez pior do que o seu pai Omri, ele fez pior do que o seu avô. A Bíblia diz que Acabe ele casa com Jezabel. Jezabel era a filha do rei de Tiro e de Sidom. E a Bíblia diz que aquela mulher era idólatra, filha de pais idólatras. Então Acabe, que era crente, né? Pouquinho que nós crentes, a Bíblia diz que ele casa então com Jezabel, que não era crente. Então já começa um julgo desigual, uma coisa que Deus não se agradou. Então já começou errado. Então a Bíblia diz que aquela mulher introduz todos os deuses dos seus pais no reino de Israel. Acabe sendo crente, filho de crente, conhecedor da palavra, conhecedor da doutrina, conhecedor da lei. A Bíblia diz que então ele casa com Jezabel e ela traz todos os seus deuses para Israel. E a Bíblia diz que começa então a idolatria em Israel. A Bíblia diz que o povo esquece da lei do Senhor, aqueles que tinham aprendido outrora, que é mais fácil, irmãos. Eu estou falando mais fácil a pessoa de tirar da igreja do que você trazer ela. Porque ninguém consegue convencer ninguém. Porque a Bíblia diz que aquele que convence o homem é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então começou aquele casamento já meio que errado. E ela introduz todos os deuses do seu pai em Israel. E a Bíblia diz que Acabe permite. Acabe, que deveria ser o condutor do seu lar, da sua família, da sua casa, permite que a sua esposa traz os deuses do seu pai para Israel. E toda a nação começa a adorar os deuses de Jezabel. Então o povo vai esfriando na fé, o povo vai esquecendo da lei do Senhor, o povo começa a sacrificar a Baal, começa a sacrificar os outros deuses. Então o povo se esquece de Deus. Elias, o profeta do Senhor, o homem que Deus ungira para trazer Deus até o povo, porque essa era a função do profeta. O profeta trazia Deus até o povo. Deus falava então com o profeta, e o profeta falava com o povo. E o sacerdote levava o povo até Deus, através do sacrifício, ali no lugar santo dos santos. Então me diz então que o povo distancia de Deus. Então Elias, ele chama a atenção do povo um dia. Elias vendo a situação da casa de Israel, vendo o esfriamento espiritual do povo, vendo o povo então distanciando de Deus, servindo a outros deuses. Então Elias chama o povo e diz: olha, até quando confiareis em dois pensamentos? Servir a Deus ou servir a Baal? E hoje vamos ver quem é Deus em Israel. Ele faz um desafio aos profetas de Jezabel, aqueles que assentavam a sua mesa e aqueles que profetizavam segundo a vontade dela. Tudo aquilo que Jezabel queria, os profetas dela profetizavam segundo a vontade dela. E o reino era conduzido assim. Esqueceram da lei de Deus, esqueceram de ouvir a voz que vinha de Deus através do profeta Elias. Porque acaba de dizer: eles só profetizam contra mim. É lógico. Se eu estou fora da palavra, toda a palavra de Deus vem contra mim. Então Acabe estava fora da presença de Deus. Então tudo aquilo que o profeta havia trazido da parte de Deus era contra, porque ele estava fora da palavra de Deus. Então aquilo, Elias aceitando aquela situação de frieza espiritual, ele chamou a atenção do povo e falou: hoje vamos ver quem é Deus em Israel. Ele desafia os profetas de Acera, desafia os profetas de Jezabel. Eles começam a clamar os deuses de Baal, os deuses de Jezabel. Eles clamam durante o dia até a tarde, não acontece nada. A Bíblia diz então que Elias ele arruma o altar, ele prepara o altar, e a Bíblia diz que ele ora a Deus, e Deus desce e consome o holocausto, lambe a água que estava em volta do holocausto e consome tudo.
Deus então provando que Deus era Deus verdadeiro em Israel. E o povo então começa a voltar ao Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Eliseu, Elias, ele mata todos os profetas de Jezabel à espada. E o povo então começa novamente a voltar a buscar a Deus. E quando, irmãos, no versículo que nós vemos aqui o esposo dela, que é o rei Acabe, ele traz então a notícia para Jezabel, falou: você não sabe o que aconteceu. E ela, curiosa, falou: o que aconteceu? Sabe, Elias, servo e perturbador de Israel, é aquele mesmo. Ele matou todos os seus profetas. Aqueles que profetizavam segundo a tua vontade, aqueles que profetizavam mentira, ele matou todos. Aí ela se enfurece. Ela se enfurece e ela então lança uma ameaça para o profeta. Versículo que nós lemos: olha, amanhã a esta hora a sua vida será como uma deles. Ou seja, ela faz uma ameaça de morte ao profeta. O profeta então ele ouve as palavras de Jezabel. A Bíblia diz que ele teme. A Bíblia diz que ele então foge. Ele vai para Berseba, ele deixa o seu moço em Berseba. E a Bíblia diz que então ele vai pelo deserto, fugindo daquela mulher, fugindo da ameaça daquela mulher. Nós sabemos que a vida, às vezes, tem altos e baixos. Davi, ele também viveu altos e baixos. E comigo e com você também não é diferente. Nós vemos que muitas vezes nós estamos soltando fogo, né, pela boca. Daqui a pouco a gente já desanima um pouquinho. Daqui a pouco a gente está indo na igreja todos os cultos. Daqui a pouco a gente desanima de novo. Isso acontece na vida do ser humano, acontece na vida do crente, mas não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Nós temos que ter uma vida sempre avivada, uma vida sempre perseverante na presença de Deus, independente das circunstâncias, independente do momento, independente daquilo que estivermos atravessando. A nossa vida tem que ser de perseverança. E eu louvei a Deus a palavra que a manhã trouxe, pelo louvor que foi cantado pela mocidade, pelo louvor que foi cantado pelas irmãs, que fala justamente nisso. E a Bíblia diz então que Elias, ele ouve as ameaças e ele foge. Ele deixa seu moço em Berseba, ele vai pelo deserto, fugindo daquela ameaça. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. A Bíblia diz que todo o poder foi dado no céu e na terra. Então você não serve, ou não serve um Deusinho qualquer, não. Você serve um Deus todo poderoso. Aleluia! Você está entendendo a mensagem dessa noite? Ah, mas o inimigo é furioso, o inimigo mata, o inimigo faz e acontece, mas ele não tem poder. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Porque o pastor diz aqui que quando Deus só pode tocar em tudo que Jó tem, mas não toca na vida dele. Então tudo que ele pode fazer contra Jó ele fez, mas menos tocar na vida dele que Deus não permitiu. Então nós servimos um Deus todo poderoso. E Elias tinha convicção disso. Elias tinha passado uma experiência dessa, irmãos. Ele tinha desafiado os profetas de Baal e tinha os destruído e mostrado que Deus era o Deus verdadeiro. E agora ele ouve uma ameaça de uma mulher pagã e ele foge da presença de Israel, foge com medo daquela ameaça. E a Bíblia diz que então ele se lamenta, ele começa a lamentar. A Bíblia diz que ele para e ele começa a lamentação. E ele diz: olha Deus, eu tenho sido tão zeloso com a sua obra. Irmãos, eu quero trazer uma notícia boa para você hoje. Se você ficar servindo a Deus de qualquer jeito, não vai acontecer nada. Ou se você não se preocupar com a obra de Deus, se você não se preocupar com a sua vida espiritual, você não vai ter afronta nenhuma. Porque muitos crentes começam a lamentar, né, pastor? Porque vem luta, porque vem prova, quando exatamente a Bíblia diz: alegrai-vos nisso. Quando vier a perseguição, quando vier o adversário contra você, quando começar a falar contra você, quando começar a falar coisa que você não fez, quando começar a te ameaçar, exatamente nesse momento que
vida. Eu vou servir a Deus de verdade. Aí você pode esperar. Que vai vir luta de todos os lugares. Afronta, perseguição. Pessoas que você nunca imaginava vão se levantar contra você. Vão virar o rosto contra você. Porque você tomou posição. O que Deus quer de mim e de você hoje, que nós tomamos uma verdadeira posição diante de Deus. Aleluia! Uma posição de fidelidade diante de Deus. Independente das situações, independente das afrontas. Porque se nós morrermos, irmãos, é para a glória de Deus. Se ficarmos vivos, é para a glória de Deus. Então, se tudo é para a glória de Deus, por que a preocupação? As coisas muitas vezes não acontecem conosco, ou não acontecem sobrenatural na nossa vida, porque nós ficamos na atmosfera terrena, irmãos. Nós ficamos olhando para as coisas materiais, e ficamos olhando a atmosfera terrena. Mas nós não servimos a Deus assim, irmãos. A Bíblia diz que nós servimos a Deus por fé e não por vista. Eu não sirvo a Deus pelo que eu estou vendo. Ele diz que a fé é o fio fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Você já tem que glorificar Deus por aquilo que você já recebeu mesmo não vendo. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso disso, Deus. Foi o que o pastor falou. Quero salvação. Eu quero algo para a minha vida. Eu não estou vendo, mas eu estou te glorificando. Já estou contando testemunho. Ah, mas por que está vendo nada? Que a gente vive por fé, irmãos. Não tem condições que a gente vive por fé. Porque tudo pertence a Deus. Aleluia. Eu estou falando que não é por ver testemunho de outra pessoa, não. Eu estou testificando aquilo que eu vivi. Aleluia. Quando você começar a confiar totalmente em Deus, irmãos, nós vamos começar a ver os milagres de Deus. Aleluia, acontecer. Uma vez eu estava em casa, eu fui fazer um trabalho, assim que eu casei, começou as lutas, irmãos, financeiras. Mas ninguém aqui tem experiência de dever mais do que eu. Eu acredito que ninguém tem experiência de passar mais necessidade financeira do que eu. Ninguém aqui. Porque eu já sou doutorado, irmãos. Já tirei diploma, já sou doutorado nessa prova. Aleluia. Mas Deus sempre me mostrou que Ele é que faz, irmãos. Que é Ele que determina. É Ele que dá a última palavra. Já comprei carro sem dinheiro, casa sem dinheiro. Porque Deus quer, irmãos. E quando Deus quer, Deus faz. Aleluia. Mas falou, você quer, eu vou vender o teu carro. Eu falei, eu compro o seu real. Ele falou, eu vendo. Eu falei, eu compro. Aí ele falou, eu vou passar na minha esposa e te dou a resposta. Aí eu comprei o carro dele. Ele falou, tal dia você me paga o primeiro parceiro. Eu falei, como é que você vai pagar, irmão Ezequiel? Eu falei, a gente paga um pouquinho por mês. Aí todo que eu ia pagar, ele não precisa não, irmão Ezequiel. Todo mês que eu ia pagar, ele não precisa. Eu ia pagar e dizer que não precisa não. Até o dia que eu fui para a obra missionária. Então eu só tenho experiência disso. Irmão, você quer vou vender minha casa para você? Eu falei, irmão, não tem dinheiro. Ele falou, não, Ezequiel, mas eu quero, Deus não quer para você. Eu falei, mas não tem dinheiro. Aí eu falei, Jesus. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, irmão Ezequiel, oferece para ele R$1.500 por mês. Irmãos, eu não tenho trabalho. Eu trabalho por conta própria. Eu tenho um dia de amanhã se eu trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho. Então eu vivo há 30 anos com maná. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é viver de maná, irmão? Viver de maná é pegar só por dia. Porque se pegar por outro dia, estraga. Aleluia. Então Deus me dá por dia.
Então quando a gente prega, irmãos, quando a gente dá testemunho, é por experiência, é por ter vivência com Deus. Aleluia, eu podemos afirmar que Deus faz isso na minha vida e faz isso também na tua vida. Amém. Aleluia. E o profeta diz, olha, eu tenho sido tão zeloso com a tua obra. Mas o crente que é zeloso com a obra de Deus, ele vai ter perseguição, ele vai passar por privação, ele vai passar por perseguição, mas com certeza é que Deus é na vida dele. Aleluia. E ele começou então a se lamentar. Oh Deus, eu tenho sido tão zeloso com a tua obra. Todos se desviaram, só eu fiquei. Nós temos essa mania de mutilação, né? De se automutilar. Não é verdade, irmão? Ah, eu sou um tadinho, porque ninguém está me vendo. Porque eu sou. Isso é bíblico, irmão. O profeta aqui, ele tinha acabado de destruir 450 profetas. Ele matou 450 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. E a Bíblia diz por uma ameaça. Olha como é que é a vida do crente. O homem estava lá em cima num dia, lá no alto, no outro dia estava lá embaixo, se lamentando. Só eu fiquei, Deus. Todos viraram a costa para o Senhor, só eu fiquei. E agora querem me matar. A Bíblia diz que então ele dorme. Aleluia. Ele sente um toque, irmão Rogério. Aleluia. E ele acorda. Aleluia. E quando ele acorda, irmãos, ele está diante de um ser. E o ser disse, olha, está entendendo, irmão? A Bíblia diz que o Senhor aparece para ele e diz, olha que Jeremias, come e bebe. Aleluia. Porque a tua caminhada ainda é muito longa. Glória a Deus. Ele veio ter um pão assado na brasa no deserto, irmão. Você está duvidando de quê, crente? No deserto tem pão? No deserto tem água? Você está entendendo? Que você não deve, não serve um Deusinho, não. Você serve um Deus todo-poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que então ele acorda. A Bíblia diz que ele come, bebe, e a Bíblia diz que ele sacia a fome dele, sacia a sede, faz o quê? Dorme de novo. A Bíblia diz que novamente o anjo vem, toca nele e fala, rapaz, ele comeu de novo, e o anjo falou, olha, bebe, come, bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Irmão, Deus está renovando, Deus está renovando forças de crente aqui hoje. Aleluia. A partir de hoje você vai começar a andar diferente. A partir de hoje você vai parar de andar por vista. E só aquilo que você está vendo, você está confiando. Aleluia. Eu sempre falo para Jesus, Jesus tem que pagar tributo. Mas Jesus não tira dinheiro. Ele falou, de que essa moeda aqui, essa cara aqui, essa é de César. Ele falou, não, César não quer de César, o que é Deus, o que é de Deus. Aí Pedro foi pescar, irmão. Disse que pegou um peixe. E abriu o peixe, tinha o quê? Uma moeda para pagar o tributo. E Jesus pagou o tributo em conta. Então Deus prepara tudo no momento certo, irmãos. Deus nesta noite está renovando vida de crente nesta noite. A partir de hoje, chão, nem canta, não. Amém. Você vai parar de andar por vista, vai acreditar naquilo que você vai fazer, irmão. Vai começar a acreditar no sobrenatural de Deus. Amém. Porque acontece, irmão. E eu sou testemunha. Então vamos no Ceará, no meio do tempo, construindo um templo de 12 por 23 no feriado.
Eu gostaria tanto de comer uma comida diferente hoje. Aquela comida gostosa, uma carninha boa. Eu só pensei, trabalhando na obra, construindo lá em Pacajus, no Ceará, só kit. E eu pensei, Deus, eu queria comer uma comida diferente hoje do que o missionário veio de oferta. E não tem uma vida fácil que os irmãos têm na cidade. E quando eu acabei de pensar, meu filho atravessa a rua com o celular na mão e fala, pai. Me deu o telefone, eu entendi, irmão, de outra igreja. Falou, pastor Ezequiel, missionário, eu estou fazendo almoço em casa, eu senti de convidar o irmão para almoçar conosco. Quando eu cheguei lá, irmão, a mesa, sem brincadeira, dessa parede naquela, irmão, tinha tudo que você imaginava que o irmão gostava dessa carne. Irmão, todo tipo de carne que tinha. Todo tipo de comida que tinha na mesa. E eu só pensei, mas quando você começa a dedicar a tua vida para Deus, deixando o cuidado de Deus, Deus cuida da tua vida. Deus cuida da tua família. Deus cuida da tua saúde. Aleluia. Deus cuida da tua casa. Aleluia. Profeta. Aleluia. Então ele come e ele anda 40 dias com a força daquela comida. Ele anda 40 dias e 40 noites. E vai fazer a obra. E me diz que ele entra dentro de uma caverna e se lamenta de novo. Fala, Deus, eu tenho sido zeloso com o Senhor. Irmão, sabe o que é ser extremamente zeloso, manhã? Irmão, Elias era fiel. Elias era um profeta que ele disse, eu sei que eu tenho sido extremamente zeloso para com o Senhor. Elias amava Deus acima de tudo. Ele mataram todos os profetas, aleluia. E só eu fiquei. Aí Deus falou para Elias, Elias, não sai da caverna, porque eu vou falar com você. Bíblia diz, irmãos, que veio um terremoto, veio nada que um terremoto vai acontecer. Bíblia diz que viu um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Bíblia diz que viu fogo. Deus também não estava no fogo. Mas de repente viu uma voz suave, uma voz mansa, e diz, Elias, o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E novamente diz, olha, mataram todos os profetas, os teus profetas, e somente eu fiquei. E agora estou fugindo para não ser morto. Aleluia. Aí Deus então falou assim, olha, sai para fora. Depois do terremoto, depois veio o fogo. Deus também não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada e disse, e sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia, o que faz aqui, Elias? Aí ele fala que foi extremamente zeloso. Aí Deus fala assim no versículo 15, olha, e o Senhor lhe disse, volta pelo caminho que você veio, aleluia, para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás a rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás em teu lugar. Deus renova a vida de Elias, fala com ele uma voz mansa e suave. Deus está falando conosco nesta noite. Amém. Com uma voz mansa e suave. Glória a Deus. Aleluia. Para de pensar dentro da caixinha.
E pessoas que só pensam dentro da caixinha. Deus quer fazer coisas extraordinárias através da minha vida e da tua vida, irmãos. Deus quer alcançar pessoas que você jamais imaginar. Imagina que Deus vai alcançar. Deus vai alcançar através de você. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a minha vida. Deus quer usar a nossa vida. Ele diz, olha, unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu em teu lugar. Aleluia. A tua caminhada, meu irmão, a tua caminhada, minha irmã, ainda é muito grande para desanimar agora, irmãos. Receba essa palavra nesta noite. Receba a força da parte de Deus. Receba a força do alto. Toma posse dessa comida, dessa bebida, porque Deus vai começar a fazer milagre na tua vida. E você vai contar o testemunho aqui. Tem pregador que profetiza e vai embora. Eu vou ficar aqui para ver. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós temos compromisso com a palavra de Deus. E temos compromisso com a palavra que nós pregamos. Porque acreditamos assim. Eu ainda vou ver o teu milagre. Você contará o testemunho aqui. Nós escutaremos e glorificaremos ao Deus do céu através do teu testemunho. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pastor, meus irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Deus querido, te agradecemos por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede por essa noite, Pai. Pai, continuamos alimentando conforme o Senhor tem feito também com o seu profeta Elias, Pai, continuando com esse alimento para que nós possamos continuar nossa caminhada, Pai. Nos revigora, Pai, nos fortalece nessa semana, Pai. Também antecede a Santa Ceia, para que nós possamos estar todos aqui unidos e unidos em teu santo nome, Pai. Pai, nos leva para nossas casas, Pai, seguros, com a sua proteção, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, não só hoje, mas permaneça para todos sempre, todos digam amém. Bom